Já são 8 horas em ponto e hoje então vamos dar prosseguimento ao nosso estudo, né, do material didático. Iniciando então nosso grupo de estudos, onde estamos aprofundando aí o estudo do material didático, do livro digital, Fundamentos da Meditação e da Atenção Plena, né? Alguém poderia perguntar assim, né? Gustavo, eu perdi aulas, eu perdi encontros, ou até mesmo eu estou chegando aqui pela primeira vez. É possível acompanhar? Sim, é possível acompanhar por 2 motivos. Primeiro, cada aula é uma aula diferente, é uma aula onde a gente aborda, aprofunda temas que podem ser tratados em um único encontro, né? A gente vai desde a construção preliminar até as construções mais compostas dos assuntos aqui, né? E o segundo motivo é porque as aulas prévias ficam gravadas lá no YouTube, né? Então basta você acessar o canal do YouTube que você vai ter acesso aos outros encontros, exceto a parte de perguntas, que eu faço questão de tirar das gravações para preservar as perguntas de vocês e também para incentivar a participação ao vivo. Ok? Então vamos continuar aí. Eu acho que hoje eu encontro 4, né? 4 ou 5. Acho que é 5, né? Mas vamos lá. Estão me ouvindo e vendo bem, né? Bom, já vou abrir aqui o nosso encontro, dando um espaço para vocês, né? Trazer alguma pergunta, uma questão que porventura possa ter surgido. Existe aí alguém que quer trazer uma questão, uma dúvida, uma pergunta? Gustavo, Tá muito baixo o seu microfone. eu não sei, depois eu vou perguntar para minha filha como aumentar. Se você se aproximar do computador, tenta isso, vamos tentar isso. Melhorou alguma coisa? Melhorou. O seu microfone de fone não está funcionando. Então você tem que se aproximar mais do computador. Tá. Como você sabe, eu pedi terça-feira passada e aí eu pedi a você. Né? Você falou que no seu canal tem as aulas gravadas, mas eu acessei agora o canal do YouTube e não tem as aulas, não. Tem outras coisas que você produz, né? Tem sim. Eu te passei, inclusive, o link. Mas o link não é daquela aula específica, não? Mas tem as outras aulas estão lá disponíveis. Tem que procurar. Ah, tá. Tem que procurar. Tem uma playlist lá que se chama Grupo de Estudos. Nessa playlist. Como desenvolver atenção plena, estudo 4. Tá. Isso. Então você vai encontrar as outras lá. Tá tudo lá. Tá tudo lá? Tá. Tá bom. Então tá jóia. Eu vou procurar. Ok. Grato. Vamos lá. Mais alguma questão, pessoal? Muito bem. Então agora a gente vai, continuar. Se não há questões, a gente continua com o nosso estudo, né? Vou compartilhar com vocês a minha tela. Salvo engano, a gente parou aqui, ó, né? Nós finalizamos na última aula, na página 16, nós finalizamos as 7 características da atenção plena, né? Que aqui são chamadas de 7 benefícios, né? E agora então a gente vai partir para a página 17. Os 4 fundamentos da atenção plena. Então, eu já falei desses 4 fundamentos para vocês extensamente. Já falei muito sobre isso.
E aqui é trazido, né, que eles possuem uma única essência, uma única característica, os 4 fundamentos, né, que é contemplar plenamente e atentamente os fenômenos naturais. Naturalmente, aqui estão os 4 fundamentos: corpo, sensações, estados mentais e objetos mentais, né? Dito isso, eu já volto para o nosso modo aqui normal, volto na tela com vocês para conversarmos um pouco melhor sobre isso. Então, eu já falei isso aqui para vocês, sobre os 4 fundamentos da atenção plena, extensivamente, né? Os 4 fundamentos são o corpo, as sensações, os estados mentais e os objetos mentais. Eu chamo de estados mentais, né, o terceiro fundamento, mas é muito comum que vocês possam encontrar o termo mente, abreviado por mente, né? Então seria corpo, sensações, mente e objetos mentais. Eu uso estados mentais no lugar de mente, porque aí dá inclusive uma ideia de impermanência. Os estados mentais estão mudando a cada instante. Então, em um dado instante, você experimenta um estado mental, por exemplo, de tranquilidade. Num outro momento, você pode vir a experimentar um estado mental de ansiedade, de preocupação, por exemplo, né? Muito bem. Alguém aqui não entende esses 4 fundamentos? Alguém aqui não consegue discernir os 4 fundamentos, ou pelo menos um deles? Se eu perguntar para vocês agora, né, aonde está o fundamento corpo? Vocês poderiam me mostrar isso? Aonde está o fundamento corpo agora? Muito bem, está sentado? Assistindo a aula? Né? Vocês estão me acompanhando ou vocês estão dormindo? Se eu perguntar, aonde está o fundamento sensações? Aonde está... Oi? As sensações aí são o paladar, a audição, e que provenientes do corpo, né? O corpo é que vai perceber isso, né? A resposta corpo, o que me via à cabeça é corpo, então ficou um pouco. Então as sensações serão percebidas pelo corpo, né? As sensações são percebidas pelo corpo? Olha só, interessante. Ou será que o corpo detém 5 portas de entrada, 5 antenas receptoras? O corpo percebe ou o corpo recebe sensações? Ou o corpo experimenta sensações? Eu acho que ele recebe, né? E a percepção é talvez a mente, né? Como é recebido, né? E aí que tem a conexão corpo-mente. Olha só que interessante. Nos sutras, nos textos antigos, né, é dito que nós temos as 6 bases internas. Quais são elas? Olho, ouvido, nariz, língua, pele. Deu 5?
Olho, ouvido, nariz, língua, pele e mente. A mente é o sexto, a sexta base interna. Por base interna, a gente pode entender, né? Antena receptora. Porta de entrada. Mas o olho também é corpo. Mas o olho não é em si a visão. Né? O fato de possuir um olho não lhe garante o fato de ter a visão. Olha que interessante. Muito bem. Assim também existem as 6 bases externas, ou elementos emissores, que são as formas com as quais o olho entra em contato, as formas, os sons, os cheiros, os sabores distintos, os objetos tangíveis ou os corpos tangíveis, né? E os objetos mentais. Então veja que sensação e corpo é uma coisa assim, ó. Não são a mesma coisa, mas estão absolutamente entranhados, estão absolutamente relacionados. Eu recebo a sensação no corpo, mas da sua percepção posso falar no âmbito mental. E aí nós já vamos para o terceiro e quarto fundamentos da atenção plena, que é a mente, ou estados mentais, e os objetos mentais. Né? Eu acho que corpo e sensações, né, é algo mais ou menos claro. E quando falamos de sensações, não estamos falando de sentimentos. Sentimento é outra coisa. Estamos falando de sensações físicas, sensações sensoriais, com o pleonasmo, né? Sensações que os 6 sentidos recebem. Quando a gente vai para o âmbito mental, o 6º sentido, que é o da mente, aflora. Aí ele acontece, aí é o campo dele. E ali então são processados todos os estímulos sensoriais que nós entramos em contato e recebemos. Né? E aí então lá dentro, ou lá fora, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso, dentro e fora, e aí acontece o fenômeno da percepção sensorial. Né? Enquanto objetos mentais que geram e são gerados por estados mentais. Olha que louco. Estados mentais afetam a sua percepção. Se estiver muito raivosa, muito raivoso, muito agitado, o gosto da comida é diferente, o som é diferente, etc. Mas, ao mesmo tempo, as percepções também constroem estados mentais. Ao mesmo tempo, a forma com a qual eu percebo acaba por construir o estado mental que eu estou ocupando também. Se eu como uma comida apimentadíssima que me causa transtorno na boca, eu gero um estado mental de intranquilidade. Se eu ouço a sonata de Beethoven, eu experimento um estado mental de tranquilidade. Então as sensações também estão construindo os estados mentais. E aí você percebe que corpo, sensações, mente e estados mentais, embora possam ser contemplados de forma isolada, mas eles perfazem um corpo só. Um conjunto só. Ok? E por que é que nós usamos esses 4 fundamentos para desenvolver a atenção plena?
porque é o que temos. Simples assim. Porque é o que essencialmente experimentamos em nossa existência. A sua existência invariavelmente passará por um desses 4 ou pelos 4 fundamentos. Não tem outra saída. Ah, Gustavo, tem como eu existir sem um corpo? Não, não tem. Ah, Gustavo, tem como eu existir sem a mente? Não, não tem. Entende? Então, a existência humana ocorre por meio desses 4 fundamentos. E, além do mais, é onde acontece ou pode acontecer o mecanismo de apego e aversão. Ok? O mecanismo de apego e aversão, ele vai desaguar aonde? Na experiência sensorial. Ele vai ser deflagrado ali. O movimento de agarramento, de apego, de agarrar, ou de refutar, de negar, de fugir, esse movimento, ele começa na nossa experiência consciente nas sensações. Porque no nível inconsciente, ele começa antes, né? São 12 pontos do ciclo da originação dependente. São 12 momentos. Lá no primeiro, que é a ignorância, depois passa por formações volitivas, depois por consciência, ali já tem contaminação. Mas no nível consciente, o impulso ao apego ou à aversão brota em nós no nosso encontro sensorial com o mundo. No momento em que nós entramos em contato consciente e sensorial com o mundo. É ali que você vai querer repetir o chocolate que você comeu, você agarrou ali. É ali que você vai se sentir ofendido por uma crítica e mentalmente se sentir afugentado, você vai querer fugir daquilo, aversão, né? Uma sensação mental. Né? Então, é no nível sensorial que o nosso drama existencial se revela, acontece e se escreve. E quando eu falo sensorial, não se esqueçam que o objeto mental causa uma sensação mental. Ah, e o que é um objeto mental, Gustavo? Né? Porque é corpo, sensações, estados mentais ou mente e objetos mentais. O que é um objeto mental? Tudo que brota na sua mente, no seu campo mental, tudo que tem um contorno de início, meio e fim, tudo que brota ali com uma forma no seu campo mental, tipo uma lembrança, uma memória, uma ideia, um pensamento, uma frase mental, um conceito, uma lembrança mental, um sentimento emocional que se traduz na cabeça por palavras tipo amor, inveja, raiva. Tudo isso são objetos mentais. Todos eles têm início, meio e fim, têm contorno. Todos eles brotam, duram um tempo e depois se esvanecem. Ok? Então, os objetos mentais provocam sensações mentais. Se você se lembrar de uma coisa legal, você vai experimentar uma memória, um estado mental legal. Ok? Muito bem. Oi. Deixa eu perguntar então. Então, ter uma experiência direta com a realidade não seria um objeto mental, mas lembrar dessa experiência sim. Boa.
Boa. Pegou a manha. Uma coisa é você beber água. Experiência direta com a realidade. Temperatura, o sabor, tudo sensorial também. Mas é um contato direto, né, da realidade. A outra coisa é a lembrança da experiência, a representação da experiência na mente. Aí, olha o que procó. Olha a complicação de você pegar um ensinamento e mentalmente achar que entendeu. Resolvido, entendi. Entendi o que é a iluminação, Gustavo. Entendi o que é o samsara. Entendi o que é o nirvana. Entendi o que é a unicidade dos seres. Tudo mental. Mas cadê a experiência disso? Entende? Aí a grande proposta do Zen é equilibrar essa paranoia mental, porque a gente vive um desequilíbrio mental. Ao longo dos séculos de humanidade, de milênios, nós acumulamos muita mentalidade. Muita mentalidade para pouca experiência. Então eu costumo dizer que hoje existe muita informação para pouca atenção plena disponível. Existe muito conhecimento para pouca experiência sensorial. E nesse cenário, o descolamento da realidade é quase inevitável. Quando eu falo de descolamento da realidade, é viver a maior parte do tempo nas ideias, nos conceitos, entendeu? E aí cria-se o quê? A catástrofe. A catástrofe. A catástrofe da pseudocomunicação. Eu estou falando uma coisa conceitual que eu acho que está super claro, né? E eu acho que o outro entende, detém a mesma experiência mental da qual eu estou relatando. Enquanto que não. Né? Então, esses 4 fundamentos, eles vão ser importantíssimos para sincronizar no nível existencial, no nível da realidade, onde as coisas acontecem, para sincronizar a nossa existência com a existência do real. Já está sincronizado. A gente não ocorre fora do real. Nós só podemos ocorrer no real. Nós, seres, só podemos existir no real. Porém, existe um delay, um atraso mental que nos separa da experiência e que nos coloca em compreensão, em raciocínio, em interpretação e blá blá blá, né? Ok? Então é por isso que nós colocamos a atenção plena nos 4 fundamentos. Para provocar uma sincronia. Para recalibrar essa presença nossa. Eu estou gastando um pouquinho de tempo nisso, porque é um ponto crucial do treinamento. E é crucial por quê? Porque é no nível sensorial, mais uma vez, que pode acontecer o apego ou a aversão. Pode não, vai acontecer, não tem jeito. Então é ali que o treinamento acontece. É no contato com cada experiência. Porque cada experiência de encontro nosso com o mundo gera 3 possíveis sensações: agradáveis, desagradáveis ou neutras. Apego, aversão e ignorância.
Então, quando a gente está em contato com a realidade, usando os nossos meios sensoriais, nós inevitavelmente vamos entrar em contato com essas três classes de sensações. E é ali que vai se definir tudo. É ali que o condicionamento ancestral pode se realocar. É no impulso kármico. É ali que a coisa ou repete ou não repete. E é 1/1000 de segundo que se tem de percepção possível para cortar o condicionamento. Então, a atenção plena, ela tem um papel de uma lupa que amplia esse momento e nos dá uma visão clara do que está acontecendo, ou pelo menos mais clara, né? Então a gente começa contemplando o corpo com a respiração, coluna ereta, aí depois passa para as sensações, né? Aí tem um momento nas sensações que é gigante, que é o da dor, que a perna vai doer, né? E aí isso é muito explorado, inclusive, no treinamento. As sensações desagradáveis, não como uma punição, não como uma busca de uma autoflagelação, não, mas como um enfrentamento honesto da situação de desconforto, né? Nós não a procuramos, mas se ela acontecer, e ela vai acontecer, o que fazemos? Nós vamos fugir, recuar e repetir o condicionamento? Então, a todo momento, no treinamento, nós somos convidados a ir para esse lugar, a nos colocar nesse lugar, muitas vezes de enfrentamento de um desconforto. Não como punição, não como masoquismo, não como flagelo, mas como uma atitude desbravadora. Sabe? Bandeirante que vai desbravando assim, cortando o mato para saber o que tem lá dentro. É isso. Aí você vai, pô, o que tem aí? Por que eu fico tão sensível com uma exigência, por exemplo? Né? Porque no Zen tem isso, é dureza. Você vai para um mosteiro, você é exigido. Você vai lavar banheiro, você não pode falar muito. Você é chamado a atenção o tempo todo. E por que isso me causa tanto constrangimento? Qual o problema disso? Aonde que isso pega em mim? Qual que é o mecanismo que está emperrado aí? Que sempre que acontece, eu reajo, eu faço biquinho, eu não gosto, né? Então, isso é usado de uma forma muito genial e estratégica para aprofundar no treinamento, sabe? Por que será que eu só quero ganhar? Só quero ganhar, eu não quero doar. Isso é um traço fundamental que a gente observa no estudante. Né? Só quer acumular, só quer pegar, só quer ganhar. E a doação? Aqui no Ocidente, o aspecto da doação ele é péssimo, não é trabalhado. Né? No Oriente tem uma cultura muito mais propícia para a doação. A doação é entrega, né? Mas aqui não. O que eu vou ganhar com isso? Isso é um traço de uma cultura egoísta. Só tô chupando, só tô pegando. O que eu devolvo? Isso é um aspecto fantástico que tem que ser pensado, pessoal. Tem que ser trabalhado. Oi, quem ia falar amanhã? Eu mesmo. Então vamos lá. As sensações, elas são percebidas em separado e a lembrança que junta todas elas? É por isso que, por exemplo, quando a gente está sentindo dor na perna, quando você percebe e volta para a respiração, você consegue parar de sentir a dor? Não é que elas são percebidas em separado. É um pouco diferente. É mais ou menos assim.
pense em um instante como sendo a quantidade mínima de tempo disponível para ser vivida. Eu estou falando numa linguagem mais simples, tá? Tipo assim, pensa numa escada, ok? Numa escada tem degraus, não é isso? Você só pode estar ou num degrau ou no outro, assim, com os dois pés juntos, né? Claro. Não estou pensando que você está andando na escada, né? Mas parada, ou é num degrau ou em outro, concorda? Então o degrau é a quantidade mínima de escada possível de ser vivida num dado momento. Do mesmo jeito, num dado instante, existe um pacotinho mínimo, que é o próprio instante. E em um instante, você vai ter um encontro com o mundo. A sensação de simultaneidade de sensações é só uma sensação atrasada, uma percepção atrasada. A gente acha que está ouvindo ao mesmo tempo, vendo ao mesmo tempo, sentindo, provando, mas de fato, se fosse possível retroceder a esse pacotinho mínimo, essa unidade mínima de instante, naquele instante, só uma experiência. Aí, como você bem falou, depois a sua memória constrói um cenário, né, como se isso tivesse ocorrido ao mesmo tempo. Faz sentido? Faz sim. Essa foi uma afirmação que, quando eu ouvi, me chocou. Eu tive que me debruçar sobre ela um tempo para sair do campo teórico e vivenciar isso na prática. Então, por mais estranho que possa parecer isso, né, eu sugiro que vocês não aceitem. Busquem a experiência disso. Constatem isso. Né? Mesmo sabendo que esse pacotinho mínimo, esse instante mínimo, ele não é pensável. Você não pode falar assim, agora eu estou... Porque já passou, inclusive. Mas tem algumas situações que isso fica mais claro, né? Em meditação fica mais claro. Sim, para tudo, tá vendo com mais clareza, com mais calma. Sim. Fica mais claro, sim. E um outro aspecto... Oi. Pode falar? Olá. Aí, quando a gente está treinando, por exemplo, lavando vasilha, varrendo, fazendo qualquer coisa assim no dia a dia, treinando a atenção plena naquilo, os objetos, o estado mental e objetos mentais devem estar juntos, a gente tem que estar prestando atenção nisso também. Como que está o estado mental? Eu estou lavando vasilha. Aí a sensação é fácil de perceber. Aí eu tenho que estar percebendo o estado mental e os objetos mentais surgidos daquela sensação de lavar vasilha, de varrer casa, etc. Mesmo que os objetos mentais que surjam não sejam objetos mentais de lavar vasilha. Podem ser objetos mentais intrusivos, por exemplo. Pode ser uma lembrança de ontem, pode ser uma raiva que brotou. Mas o grande treino é perceber tudo isso. É olhar para isso, né? Uhum. Ok? Ok, obrigada. Por nada. E aí, na percepção de tudo isso acontecendo, quanto mais eu percebo, mais eu vejo. Quanto mais eu vejo, mais eu compreendo. Quanto mais eu compreendo, eu consigo flagrar, consigo ver essa máquina funcionando.
Daí no começo você vai ter a sensação de que é você aqui dentro olhando e o mundo lá fora acontecendo, né? Porque essa é a nossa visão clássica, até assim, isso foi aprendido na escola. Eu aqui e o mundo lá fora, né? Com o aprofundamento da prática, uma outra experiência vai sendo possível, que é uma experiência que não está mais pautada no eu aqui dentro e o mundo lá fora. É uma experiência que vai brotando, fruto de uma entrega, fruto de um deixar cair. Deixar cair o quê? Apego, aversão, escolha, eu aqui, meu, seu. Deixa cair, soltar isso, vai soltando, vai soltando, vai soltando. E dessa soltura vai brotando uma outra possibilidade de experimentar a realidade, sendo a própria realidade. E aí, quando chover lá fora, não tem lá fora. Chove lá fora, chove aqui dentro. Não tem aqui dentro, nem lá fora. Então é chuva. É uma coisa que não dá para pegar com a palavra. Por mais que eu quisesse explicar com palavras aqui, não é possível. Por quê? Por uma razão muito simples. A nossa linguagem já é, por natureza, dicotomizada. Eu e o mundo. Eu, tu e eles. Então a própria linguagem é um instrumento já bifurcado. E não tem como eu usar um instrumento bifurcado para descrever uma coisa que não é bifurcada. Não tem jeito. Né? Mas É aí que a gente consegue se ver no todo. não é se ver, porque se você está se vendo, tá separado ainda. Ah, tá, ser o todo. Mas isso é muito teórico. Ah, tá, ser o todo. Eu estou falando assim que essa vai ser uma experiência que vai rolar. É uma unidade. Não, sim. E que provavelmente muitos aqui já sentiram. Ela não é uma coisa inédita. Não é uma coisa que você vai conquistar depois de um pódio. Não é isso. Você já, possivelmente, quando era criancinha, você já brincou. E já olhou assim para um pôr do sol com a maior despretensão do mundo. E aí você meio que brilhou junto com o sol. Você meio que cantou com o passarinho. Sabe? Você meio que foi tudo isso também. Só que não tem palavra para descrever isso. Né? E quem tem, sabe que tem. E a pior coisa possível é querer descrever isso para alguém, porque não tem jeito. Ok? Ok, obrigada. Nada? Então a gente começa saindo com um barco de um cais, de um porto, mas no meio da viagem isso vai mudando. Esse barco muda, né? A gente sai para o treinamento assim, contempla os 4 fundamentos: corpo, sensações, objetos mentais, estados mentais, né? Mas depois a coisa vira. Quem está contemplando? Quem contempla o estado mental? Mas isso não é só uma charadinha intelectual, né? Isso é uma questão que você vai aprofundando com a prática. Mas fica só a dica de que inicialmente a gente parte dessa forma, treinamento, e depois ele vai ficando mais profundo. Né? Ok? Deixa eu tentar passar só mais uma tela para vocês. Só para concluir, então,
né? Até agora, Sati é a atenção plena que tem 3 características: intencional, no presente, sem julgamentos, e ela é colocada, estabelecida, fundamentada nos 4 fundamentos do treinamento: corpo, sensações, estados mentais e objetos mentais. Olha que legal. Ao notar expansão do abdômen durante a respiração, a mente penetra o objeto notado, né? Nesse nível aqui, ainda existe a separação, a mente e o objeto. Isto é, o movimento de expansão do abdômen. A atenção plena vai ao seu encontro e o abrange por completo, de modo que a mente permanece próxima e firme ao objeto. Então, nesse outro momento aqui, existe a fusão. Inicialmente, há uma percepção, expansão do abdômen. Mas logo em seguida há uma fusão. Isso já é descrito aqui. A atenção plena vai ao seu encontro e abrange por completo, de modo que a mente permanece próxima e firme nesse objeto. Isso aqui é uma outra maneira, uma forma de falar que houve uma fusão entre o percebido e o percebedor. Muito bem, muito bem. Hoje eu fui pouco hoje, né? Eu fui com mais calma. Poderia ficar aqui com vocês muito mais tempo tratando desse assunto, porque ele é muito amplo. Dos 4 fundamentos, esse é só um começo, né? Mas acho que deu para dar uma panorâmica assim geral, né? Vamos lá, nós temos um tempinho para perguntas agora. Fiquem à vontade.